Bom, pessoal, hoje a gente vai falar dessa empresa aqui, que é uma boa pagadora de dividendos, porque eu sei que está todo mundo falando de Trump, de Lula, fica todo mundo querendo falar de política internacional, mas no fim, o que interessa para a gente é continuar investindo o nosso dinheiro em boas empresas, porque esses caras vão passar, outros virão, e no fim de tudo, a única diferença que vai ter feito na nossa vida e que a gente pode atuar é se a gente conseguiu ou não construir um patrimônio que vai nos dar a segurança que a gente precisa no final das nossas vidas. Antes de iniciar, queria dizer que nada aqui é uma recomendação de investimento. A gente está apenas olhando para uma empresa que não é tão falada no mercado quanto o Banco do Brasil, que todo mundo está falando porque está caindo agora, Vale, Petrobras. Era uma empresa do setor industrial que não é muito comentada. Então eu achei interessante trazê-la aqui porque é uma empresa viável para estudo e que talvez você pode achar que faz sentido na sua carteira. A gente pode começar aqui vendo que é uma empresa de quase 4 bilhões de valor de mercado, um valor de mercado que não é pequeno, ela não é uma small cap, mas também não é uma das gigantes da bolsa. É um valor aceitável, é uma empresa sólida. Ela já atua no Brasil há mais de 50 anos, dentro do setor industrial, principalmente voltado para fornecimento de peças automotivas. Ela atua, além de automóveis simples, também com peças para máquinas empregadas no agronegócio. Então a gente vê que ela já tem uma atuação no mercado muito interessante, que pega tanto a questão dos automóveis e a questão do agronegócio, que é muito forte no Brasil. Por atuar com a questão de peças, ela atua tanto para manutenção quanto para fornecimento de peças para montadoras, o que é muito interessante, porque se a gente tem uma explosão de venda de veículos, ela vai conseguir ganhar vendendo para montadoras, e se a gente tem um problema em que há dificuldade de comprar novos veículos, as pessoas vão tender a ficar com seus veículos por mais tempo e vão precisar de peças de reposição para a manutenção desses veículos mais antigos. E ela também atua com esse setor, ela também atua vendendo dessa maneira. Então é uma empresa que perceba que se o mercado automotivo avançar, se começar a ter muitos carros novos, ela se dá bem. Se travar e não tiver carros novos, ela também consegue continuar. Então, ela tem uma operação bem sólida dentro desse setor. Outra característica interessante dessa empresa é a divisão das receitas dela por países. Ela tem cerca de 56% da receita dela dentro do Brasil, com vendas nacionais, que é um pouco mais da metade da receita dela. Todo o restante da receita vem de fora, e é interessante que é uma receita de fora variada. Não é como algumas empresas em que a parte internacional é quase que exclusivamente uma venda para os Estados Unidos ou para a China. Ela tem um percentual, sim, interessante de quase 10% nos Estados Unidos, o que é um problema, dada a situação que a gente vive hoje, mas é um percentual pequeno porque todo o restante está exposto a outros países. Isso é muito interessante porque dá uma segurança das receitas da empresa e também dá uma certa proteção caso o dólar dispare, porque como ela tem uma parte, quase metade da renda dela vindo de países estrangeiros, vindo de exportações, ela tem uma certa proteção quando há uma valorização do dólar. Se o dólar dispara, ela consegue também ganhar com isso. Então vejam que ela é uma empresa bem estruturada para atuar em diversos cenários dentro da realidade dela, dentro da natureza dela, dentro da natureza industrial. Além disso, a empresa está inserida dentro do grupo MAHLE, que é um grupo muito maior e que faz com que ela tenha algumas vantagens de conseguir, por exemplo, acesso a tecnologias e coisas que são desenvolvidas pelo grupo e que ela pode utilizar a um custo reduzido, porque existe um grupo maior projetando, um grupo maior investindo, um grupo maior por trás que pode gerar benefícios para todas as empresas do grupo. Não é como se fosse uma empresa sozinha que tem que se virar com as próprias pesquisas, com os próprios materiais. Então, ela fazer parte desse grupo maior também é considerado uma boa vantagem competitiva para a MAHLE Metal Leve. Olhando para os indicadores, a gente consegue perceber aqui um bom dividend yield, 9%, que está até um pouco abaixo da média para essa empresa. Ela é uma boa pagadora de dividendos. Temos um PL aqui de quase 8, que é um PL muito interessante, dado que podemos ver que a média do ativo é mais alta que isso e a média do setor mais alta ainda. Então é um PL bastante interessante que dá para a gente uma margem de ganho muito bacana, muito interessante. Temos aqui um PVP de 4,45 que pode assustar alguns investidores que estão acostumados a olhar para setores e para empresas com PVP que ficam muito próximos do 1, um pouco acima, um pouco abaixo, mas que para essa empresa é um PVP que ainda faz algum sentido,
porque ela de fato consegue gerar bastante valor com o patrimônio que ela tem, faz sentido realmente um PVP um pouco mais esticado. Passando para a parte dos indicadores de endividamento, percebemos que a empresa tem uma dívida bastante saudável, tem realmente níveis saudáveis de endividamento, a gente consegue perceber por essa dívida líquida sobre EBITDA 0,77, bem abaixo de 1, muito interessante, a dívida líquida sobre PL também 0,8, então percebemos que ela não está se endividando além da conta, apesar de estar realizando sim muitos investimentos, que vão trazer para ela mais capacidade dentro da parte de sistemas térmicos, ar-condicionado e máquinas nesse sentido, que com certeza vão gerar, dentro de um médio prazo, uma receita interessante para a empresa. Passando para a parte de eficiência e de rentabilidade, podemos ver aqui uma margem EBITDA e uma margem líquida interessante, uma margem que realmente está dentro do normal do mercado, não é nada absurdo, mas é uma margem saudável. Temos aqui um crescimento muito saudável, um CAGR, tanto da receita quanto dos lucros, muito bacana. O dos lucros em especial é um CAGR bem acima do que a gente costuma ver, pode ver que está acima da média do ativo e está acima também da média do setor. É um crescimento dos lucros muito interessante que ela consegue apresentar por esses investimentos e por essas vantagens que eu falei de fazer parte de um grupo maior. Então, podemos perceber que a Malha Metal Leve é uma empresa interessante, que tem uma tese bastante sólida, tem conseguido atuar há mais de 50 anos no nosso mercado e ainda está aí, que é uma coisa realmente muito interessante para o Brasil. A taxa de empresas que não dão certo aqui no nosso país é muito grande, principalmente nos primeiros 5 anos. Então, uma empresa tão antiga traz para a gente uma segurança e que é estranho que ela não seja mais falada, porque é também uma boa pagadora de dividendos. E uma estratégia de dividendos, considerando o reinvestimento desses dividendos, consegue às vezes trazer um bom lucro, um lucro muitas vezes até maior para o investidor do que investir apenas em ações de crescimento, ficar procurando startups ou a próxima Magazine Luiza. Falava-se muito isso no mercado, agora acho que os investidores mais novos já estão esquecendo, não chegaram a pegar esse boom, mas é interessante a gente pensar em boas empresas, empresas sólidas que consigam encaixar na nossa estratégia de investimento para poder aumentar o nosso patrimônio de várias formas possíveis. Você que está muito exposto a banco, a setor de utilidade pública, está pensando em alguma parte de exposição ao setor industrial, essa aí pode ser talvez uma boa opção. Se você gostou do vídeo, deixa o like, não esquece de se inscrever e coloca aí nos comentários quais são as próximas ações que vocês querem que a gente traga aqui no canal.